Hoje eu quero conversar com vocês acerca da ração. Muitos produtores têm dúvidas quanto à granulometria que deve ser da ração para ser administrada no seu cultivo e também sobre o nível de proteína. Nós vamos falar sobre esses dois fatores que são de suma importância. Primeiro, nós vamos falar então sobre a ração. A ração nós temos ela de diversas granulometria. O que é isso? É o tamanho da ração, o tamanho do grão, qual é a circunferência, o diâmetro, enfim. Isso é a granulometria da ração. Quando nós falamos acerca de proteína, é exatamente a diferença entre 55%, 45%, a gente vê ração de 36%, 32%, 28% e até 22%. Algumas fábricas têm aquela diferença, não tenho de 36%, eu tenho de 35%. Outras, não tenho de 42%, eu tenho de 40%. Eu não tenho de 46%, eu tenho de 45%. Gente, isso aí não muda, tá bom? É o mesmo nível de ração. Então, quando você pega uma 45, uma 46, está dentro da média. Você pega uma de 35, de 36, está dentro da média. Tá? Então, estima-se que a tilápia, ela precisa em torno de 16, no máximo 18% de proteína dia para ela se desenvolver. E então, por que nós damos uma ração aí de 36%? Por que nós ofertamos aí uma ração de 45% aí para os nossos peixes então? É porque o peixe, quanto menor ele for, mais proteína ele precisa. Então essa proteína, ela se divide no seu organismo em duas partes. Primeiro, a proteína vai servir para produzir energia, tá? Segundo, para produzir massa, tecido, músculo, carne. Então, quando o peixe é pequeno, ele não tem, o organismo dele não vai fazer o quê? Pegar essa proteína e acumular para ele ganhar massa, mas sim para o consumo de energia que ele está tendo. Então, ele vai se alimentar e ele vai desenvolver. Ele gasta muita energia. Sabemos que o alevino, por exemplo, ele é constante essa subida e descida na superfície. Ele está sempre movimentando. Já o peixe adulto, ele já se torna-se um peixe mais lento, mais pacato. Agora, por que isso? É porque o peixe adulto, ele não gasta tanta energia igual um alevino. Então, a proteína vai ser utilizada para produzir massa, ou seja, para ele engordar, que é a fase final de engorda que nós falamos. O peixe ele vem em um estágio de alevino, ele consome muita proteína, porque ele gasta muita energia. Então ele precisa de uma quantidade maior. Outra coisa, o alevino, gente, ele não come igual um peixe adulto. O peixe adulto ele come e fica de barriga cheia 12 horas. O alevino não. Ele come daqui a 1 hora ele já está com fome de novo. Por quê? Ele come, mas em menor proporção, até devido ao tamanho dele. E como ele tem um consumo maior de energia, por isso que ele precisa comer várias vezes o dia para ele poder então ter um desenvolvimento maior. Então a ração a ser ofertada durante o dia, ela deve ser calculada, utilizando aí não só como base a temperatura do dia, tá? Como também a biometria do peixe, ou seja, qual é a sua biomassa. Então aí você tem que estar ciente de qual é a quantidade exata. Um exemplo, você vai ter que dar 8 quilos de ração aí no seu tanque para os seus alevinos. Então você vai pegar esses 8 quilos e não vai jogar 8 quilos de uma vez. Tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar esses 8 quilos e dividi-lo, vai fracioná-lo no mínimo de 8 vezes, por exemplo. Então a cada período você vai dar 1 quilo de ração para o seu peixe, ali no seu cultivo. O que vai acontecer? Durante o período, a grande parte do período do dia,
eles estão sendo alimentados. Então ele vai ter uma condição muito maior de desenvolvimento, porque ele está sendo nutrido durante esse período. E a queima de energia dele está sendo feita a reposição. Então ele vai desenvolver mais, porque ele tem sempre energia para ele então continuar desenvolvendo. Sem contar que ele é um peixe muito arisco, né? O alevino, ele não para. Ele gasta muita energia, ele sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, ele não para. Diferente do peixe adulto. O peixe adulto não tem essa mesma agilidade. Quanto mais adulto, mais lento ele vai ficando. Ele vai diminuindo esse ritmo dele. Então ele começa a utilizar, o organismo dele começa a utilizar a proteína que ele recebe da ração para então formação de massa, de músculo, de carne. Por isso que ele entra, que nós chamamos fase de engorda. Porque aquele período de agitação, ele já reduziu. Então, da agora para frente, ele vai começar a acumular massa. Tá bom? Então, nós temos essa questão aí da proteína. Agora, qual que é a proteína ideal? Quando é alevino, quanto mais alto for o nível de proteína, melhor para o seu alevino. E de acordo com o que ele vai desenvolvendo, aí nós temos uma tabela, né? E você naturalmente também deve ter a sua tabela de arraçoamento. Você vai ver que de acordo com a fase, com o tamanho dele, ele vai diminuindo o quê? Um nível de proteína. E contrapartida vai aumentando o quê? A granulometria da ração. Então, baixa a proteína e aumenta a granulometria. Então, a granulometria é de acordo também com o tamanho da boca do peixe. Não adianta você jogar uma ração de 8 milímetros, sendo que o peixe tem uma boca que só cabe 1 milímetro de ração. Tá certo? Então, quando você joga uma ração além da capacidade dele comer, essa ração vai ficar ali, as vitaminas ali vão se perder, tá? Na água. Existem vitaminas que o contato com a água é muito rápido, ela vai se dissolver, vai perder a qualidade da ração e depois o peixe só vai comer bagaço. Então, por isso que é importante você utilizar em cada fase do seu peixe a ração com nível de proteína correto e também a granulometria adequada para o seu peixe comer e não ter a perda da ração. A gente fala sobre qualidade da ração. Nós temos aí ração de primeira qualidade e temos ração de segunda qualidade. O que é isso? Se é da mesma fábrica, mesmo nível de proteína, por que dá essa diferença? Gente, tem algumas coisas importantes que nós temos que avaliar. Aqui, por exemplo, está o seu tanque. Tá? Você joga a ração. Tem ração que ela demora um tempo para afundar. Essa ração, qual é a diferença dela? Ela é de primeira ou de segunda qualidade? A ração de primeira qualidade, ela demora mais para afundar. Tá? Quando a ração afunda muito rápido, é porque a ração ela tem muito macronutrientes, tá? Que não foram triturados de forma mais fina, então eles são materiais que dissolvem menos, tá? Então o que vai acontecer? Vai ajudar, junto com a umidade, a ração vai afundar. E o que vai virar isso aqui? Matéria orgânica. Porque, gente, o alevino, ele ainda desce no fundo para poder comer. Agora, o peixe, de acordo com ele vai crescendo, ele não faz isso. Principalmente na fase adulta. Ele não desce, ele não tem esse hábito de ficar comendo a ração no fundo do tanque, porque ele é treinado a comer a ração na superfície quando é lançada. E principalmente em horários corretos. O peixe, ele acostuma, ele cria nele o reloginho ali, o reloginho biológico dele. Deu aquele horário, ele sabe que é o horário que você vai jogar a ração. Porque ele foi treinado para isso. Então, quando você vai tratar os seus peixes, você deve ter o horário exato. Não faça horários diferentes. Hoje você trata de uma forma, amanhã você trata de outra, não. Você tem que ter uma tabela de horário correto e ele certo. Em
Então, naquele horário, você vai tratar do seu peixe, tá? Isso é importante para eles, porque o reloginho deles já acusou que é hora de comer. Quando você for colocar a ração para o seu peixe se alimentar, não jogue a ração, a quantidade que você vai ter que colocar naquele horário, toda num local só. Isso vai ocorrer uma grande disputa para pegar aqueles grãos de ração e também pode ocasionar o estresse nos peixes. Sem contar que uns vão comer mais do que os outros. Aí vai ficar um lote desigual dentro do seu tanque. O importante é que eles comam de forma equilibrada e homogênea. Então, aí você vai ter um desenvolvimento uniforme do seu lote. Não vai ficar uma quantidade de peixes grandes e uma quantidade de peixes pequenos. Peixes gordos e peixes muito magros. Então, como que deve ser feito? Mesmo sendo em tanque escavado ou tanque elevado, o correto é que você oferte a ração ao redor do tanque, distribuindo o máximo possível. Ou seja, que a ração seja o máximo espalhado dentro do tanque. Assim, todos vão ter oportunidade de comer aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento ali na cota diária. Então, gente, a ração, quando ela passa aí de 15 minutos, mostra que a qualidade de flutuabilidade dela não é boa. Então, por isso que a ração afunda. Então, deu 15 minutos, você observa a sua ração que você jogou, sobrou. Então, primeira coisa, você já tem que reduzir a quantidade de ração. E, segundo lugar, deu 15 minutos, a ração já começou a afundar, então você já sabe que depois, antes de 15 minutos aí a ração afundou, é porque também a qualidade dela não é boa. Tá? Existe o processo de extrusão, secagem, existe todo um processo. Começa lá da seleção dos grãos, para depois vir a questão da forma que é triturado, a peneira que é passada, né? Então, isso aí envolve toda a qualidade de uma ração. Aí, você vai ter que observar se a sua ração está durando mais ou menos. Agora, como que você pode fazer isso, gente? De uma forma muito simples, você pode fazer o teste aí da qualidade da sua ração. Aí, como que você pode fazer? De uma forma bem simples, gente. Por exemplo, você pega uma vasilhinha como essa daqui, tá? Uma vasilhinha de plástico, você coloca água e depois você pega um pouco de ração. Por exemplo, você conta lá 100 grãos de ração. Você vai jogar dentro dessa água, tá? Aí você vai observar quantas vão afundar de imediato, aí você anota no papel. Daqui a 10 minutos você vai ver quantas afundaram. E depois, 15 minutos, quantas afundaram. Aí você vai saber, deu 30 grãos aí, afundaram. Então a sua ração, ela tem em média 70% de qualidade, de flutuabilidade. E qual a importância disso? Como eu falei, o seu peixe ele é treinado a comer na superfície. Então, quanto mais tempo a ração permanecer na água, para ele se alimentar dentro daqueles 15 minutos, gente, então ele vai conseguir se alimentar, você não vai ter desperdício, ele vai ter um aproveitamento melhor das proteínas e vitaminas contidas na ração. Então você pode fazer esse teste e saber então qual é a melhor ração que você vai colocar para os seus peixes. Outra coisa, gente, é você avaliar o desenvolvimento dos seus peixes. Se você tem 2 tanques aí, você pode fazer um teste. Você vai colocar os seus peixes sendo tratados com uma ração, você vai colocar o outro tanque sendo tratado com outro tipo de ração, e você mesmo vai desenvolver um próprio laboratório. Você vai ver qual é a ração que você achou melhor, o desenvolvimento aí para o seu peixe. Tá? Então, olha, nós temos aí, como eu disse, que olhar a flutuabilidade da ração, nós temos que olhar um nível, tá? De proteína da ração para cada fase, e nós temos que observar também a granulometria, ou seja, o tamanho da ração
para o tamanho da boca do peixe. Tá bom? E nós temos que observar também o consumo dessa ração. Como eu falei, é 15 minutos no máximo. Os peixes já têm que comer tudo que está na superfície. Tá? Como eu disse, só os alevinos têm o hábito de comer no fundo. Os adultos não. Os adultos vão comer sempre na superfície porque eles são treinados. Ou seja, meia água superfície. Tá? Então você deve observar isso aí no seu cultivo para você não ter desperdício e também ter um aproveitamento melhor da ração e o seu peixe também tem aí um bom ganho aí de peso aí. Tá bom? Fica aí a dica. Eu desejo sucesso a todos. Qualquer coisa nós estamos à sua disposição. Consultoria Bioalevinos, nós temos aí o nosso telefone, estamos à sua disposição, fazendo elaboração de projeto, montagem, instalação e acompanhamento técnico durante o período de cultivo. Não esqueça, deixe o seu like, isso vai nos ajudar a levar esse vídeo para outras pessoas também adquirirem o conhecimento sobre a qualidade da ração e a importância da granulometria, do nível de proteína. E também eu peço que vocês sigam o nosso canal, que nós vamos ter muitos vídeos pela frente. Um grande abraço a todos.